Oi, pessoal! Vamos continuar aprendendo um pouco mais sobre instrumentos de topografia e vamos começar aqui com a estação total. Então, esse instrumento maravilhoso que é a nossa estação. Vou falar um pouquinho para vocês sobre as partes constituintes dela. Então, vamos passar aqui por todas elas. Então, a estação total, ele é um equipamento que gira na horizontal e gira na vertical. O giro do equipamento ele pode ser completamente na horizontal e a luneta vai girar na vertical, para cima e para baixo. Então, vamos entender um pouquinho assim. Esse giro horizontal, ele pode ser travado. E para isso eu vou usar esse parafuso que vai fazer a trava horizontal do meu equipamento. Girei, vou tentar movimentar a minha estação total, ela não vai movimentar. Eu não posso forçar. Se eu forçar, eu quebro a trava horizontal do meu equipamento. Então, se ela estiver solta, o equipamento gira com muita facilidade. Estão vendo? Com um dedinho, eu consigo movimentar a estação. Se eu travo, meu mesmo dedinho não vai permitir esse giro. Então, esse é o parafuso que vai impedir o giro horizontal da minha estação total. Por outro lado, na hora que a gente vai fazer as nossas visadas, que eu vou olhar aqui na minha luneta, eu posso ter que movimentar levemente meu equipamento para um lado ou para o outro. Com isso, eu posso usar, então, o parafuso de ajuste fino. Ele fica aqui na pontinha da minha trava horizontal e movimentando esse equipamento, esse parafuso, o meu equipamento vai movimentar levemente para a direita ou para a esquerda. Então, eu não sei se vocês vão conseguir perceber, eu vou tentar posicionar aqui de uma outra forma. Então, ele está girando levemente para um lado e levemente para o outro. Então, o giro é muito pequenininho, então é um ajuste fino. Na hora que a gente está olhando na ocular, esse giro ele é bem mais intenso. Então, esse parafuso que trava o equipamento na horizontal e o parafuso de ajuste fino. A mesma coisa vai acontecer para a vertical. Então, aqui, ó, a minha luneta que movimenta para cima e para baixo na vertical, eu vou ter o parafuso que vai travar o giro desse equipamento na vertical. Então, eu não consigo movimentar esse equipamento para cima e para baixo. Então, está acionado, eu travar ele na horizontal. Está acionada a trava, eu não consigo movimentar. Ela está liberada, eu movimento com muita facilidade. De novo aqui, ó, com um dedinho, eu consigo fazer essa movimentação. Travei, preciso de movimentar esse equipamento levemente para cima ou para baixo. Parafuso de ajuste fino aqui. E eu consigo perceber o movimento do meu equipamento para um lado ou o movimento do meu equipamento para o outro. Então, esse movimento é um movimento fino. Então, ajuste fino que a gente vai fazer na vertical. Então, travo o equipamento na vertical e faço o ajuste fino na vertical. Aqui na minha luneta, quando a gente quer posicionar a visada, né? Então, eu estou com o equipamento aqui posicionado e eu vou olhar um objeto e esse objeto ele vai estar materializado, a representação dele, pelo bastão com o prisma, no caso da estação total. Então, vou imaginar que o meu bastão e o meu prisma estão posicionados lá na frente. Eu vou olhar aqui na minha ocular. Na hora que eu olho, eu tenho também algumas funções aqui na minha luneta. Então, a luneta, que é representada pela lente externa, o conjunto todo é a minha luneta. Aqui eu tenho o ajuste dos fios do retículo. Ajuste dos fios do retículo, porque na hora que eu olho, e aqui eu vou posicionar o meu olho sobre essa abertura, na hora que eu olho, eu consigo ver algumas linhas, uma linha na horizontal e uma linha na vertical, e o ajuste dessas linhas, para que elas fiquem mais ou menos nítidas, vai ser feito aqui pelo parafuso de ajuste dos fios do retículo. E aqui por trás, a gente tem o ajuste da imagem. Então, para que a imagem fique mais ou menos nítida, eu vou mexer nessa lente aqui, nessa posição, nesse parafuso. Então, mexendo ele para um lado ou para o outro, enquanto eu olho na minha ocular, eu vou tornar o objeto que eu estou olhando mais
ou menos nítido. Isso vai fazer com que uma lente interna minha luneta se movimente, tornando o meu objeto, dependendo da distância, se a distância dele estiver mais longe ou mais próximo, vai tornar esse objeto nítido. Isso tem lá da física, da parte de ótica que a gente tem aqui. Então, a constituição do nosso equipamento, ela pode ser remetida lá à física. Aqui por cima da minha luneta, eu vou observar, então, um outro elemento. Aqui eu tenho a minha mira divisada. Ela vai permitir um ajuste grosseiro do objeto que eu estou visualizando. Então, num primeiro momento, na hora que eu olho na ocular, o meu equipamento está apontado em uma determinada direção e eu não consigo encontrar a pessoa que está segurando o bastão com o prisma. Então, fica muito difícil eu olhar e procurar a pessoa ao mesmo tempo. Então, o que eu faço? Eu aponto com o auxílio da minha mira divisada. Na minha mira divisada, eu tenho, nessa mira divisada, eu tenho um risco, como se fosse um plano cartesiano, um X e um Y branco, sobre um fundo preto. Então, eu consigo alinhar esse xizinho, né, esse plano cartesiano, essa cruz, sobre o objeto que eu quero olhar, travo o meu equipamento para, num segundo momento, olhar aquele objeto e fazer aí sim os ajustes finos para a direita ou para a esquerda, para cima e para baixo. Então, a mira divisada, ela tem essa função de auxiliar, num primeiro momento, a minha visada. A gente percebe a mira divisada em outros instrumentos. O mais comum que a gente tem é em armas. Então, quando a gente tem uma arma, normalmente ela vem acoplada aí com miras divisadas mais ou menos profissionais. Desde as armas mais simples até as armas mais completas, a gente tem, então, a presença da mira divisada. Outro elemento que a gente tem aqui na nossa estação total são esses 3 parafusos que ficam aqui na base. Esses 3 parafusos recebem o nome de parafusos calantes e eles têm a finalidade de manter esse equipamento nivelado. Então, quando a gente está no processo de estacionar o equipamento, aqui eu já posicionei a estação total, né, sobre o tripé, já nivelei a estação total. Num próximo momento eu vou explicar para vocês como que isso vai ser feito. Mas aqui, então, quando eu posicionei o meu equipamento, com o auxílio dos meus parafusos calantes, eu gerei um plano horizontal. Ou seja, eu garanti que todo esse conjunto, né, essa estação total, em auxílio aí com o meu tripé, eles estão agora formando um plano de visada na hora que eu fizer as leituras com o auxílio da luneta. Então, aqui, parafusos calantes. Aqui por cima, a gente percebe esse elemento, que é uma bolha tubular. A bolha tubular, ela tem a finalidade de, a partir do auxílio dos meus parafusos calantes, manter o meu equipamento nivelado. Do mesmo jeito que eu tenho a bolha tubular, eu tenho também a minha bolha circular. Então, o conjunto bolha circular, bolha tubular, com o auxílio do meu tripé e dos meus calantes, vão permitir, então, que o meu equipamento seja corretamente posicionado. E aqui, olhando a minha bolha, eu já percebo que ele saiu um pouquinho do lugar. Ela já não está perfeitamente nivelada mais. Vocês podem observar aqui na bolha, que ela está um pouquinho mais para a direita do que centralizada entre os dois riscos maiores, fazendo então com que esse equipamento já não esteja mais nivelado. Teria que ajustá-lo novamente. Isso pode ter sido em função da movimentação, de segurar nas pernas do tripé, de pisar aqui muito próximo dos pés do meu tripé sem ter feito uma fixação mais garantida. Então, essa bolha ela é bem sensível e o nivelamento do equipamento é muito sensível. Depois que a gente estaciona, a gente evita posicionar as mãos sobre o tripé e encostar aí nesse equipamento, só para o uso mesmo. Então, movimentação do equipamento que a gente precisar, o mínimo possível. Esse equipamento, ele é
constituído aí de uma bateria recarregável. Então, ele funciona com uma bateria. Basta encaixar ele aqui por baixo e apertar. Ela faz um clique. Então, é um equipamento que funciona com bateria. E acho que é isso. Acho que é isso, gente. Então, vamos repassar aqui. Calante, parafuso para travar, horizontal, parafuso de ajuste fino na horizontal, parafuso para travar a luneta na vertical, parafuso de ajuste fino vertical, a própria luneta, né, o próprio conjunto aqui da luneta, a ocular, que é por onde eu olho, ajuste dos fios do retículo, ajuste da imagem, mira divisada, parafusos calantes, bolha tubular, bolha circular e o teclado, que vai permitir a entrada de dados para a estação total. A alça também é um elemento importante, que é por onde a gente segura a estação total, sempre tentar segurar o equipamento pela alça e pela base. Eu vou tirar o equipamento aqui e mostrar para vocês agora. Uma coisa que eu estava esquecendo aqui, gente, é a marcação aqui na lateral que nós temos. Então, aqui na lateral do meu equipamento, eu tenho essa marcação, parecendo uma cruzinha. Ela serve para indicar os eixos do equipamento. Esse risco aqui na horizontal, ele se alinha perfeitamente ao centro da minha luneta. E o eixo aqui na vertical, perfeitamente ao centro do eixo do meu equipamento, por onde eu quero que passe aqui uma linha imaginária, indo aí em encontro à posição aonde eu estacionei esse equipamento. Então, eu quero que esse equipamento ele fique centrado e nivelado. E aqui é o eixo da minha luneta. Quando eu vou medir a altura do equipamento, a medição da altura do equipamento ela é feita em relação a essa marcação que tem aqui. Então, eu vou desparafusar o equipamento, segurar pela alça, pela base, sempre tentar fazer esse apoio duplo aqui com o equipamento, para a gente garantir que ele possa ser corretamente transportado. A partir disso, eu levo o meu equipamento para a caixa para poder ser guardado.